muchísimas gracias ao Dr. Martin Agudelo e aos organizadores do evento, a Associação de Direito Processual Constitucional, ao Instituto del Direito Apex Juris, à Universidade Santo Tomás. Graças a todos que estão nos escutando, a Aura Penhas, por ser a tradutora. Vou fazer um resumo do texto de construção. Antes de passar para a Aura, gostaria de dizer da minha felicidade e gratidão em participar dessa homenagem. Realmente faz muito tempo que eu não vejo um congresso, e já era de esperar para mim, por ser a terra de Gabriel Garcia Marques, de uma beleza tão profunda, movido a partir da amizade. Então, é justamente isso que eu acho que move o pensar e sentir, esse pensamento de José Calvo, que atravessa as fronteiras. Eu gostaria também de deixar um grande abraço afetuoso e solidário aos familiares do professor José Calvo e aos amigos, em especial ao Felipe e à Maria Pina. Eu imagino a tristeza profunda e a saudade, para usar uma palavra muito brasileira, que não é de fácil tradução. Então, eu vou fazendo umas pausas para que a Aura possa traduzir, e esse é o início da minha homenagem. La profesora Miriam Altes siente una profunda felicidad y mucha gratitud por permitirle participar en este homenaje. Desde hacía mucho tiempo la profesora no veía un congreso que estuviera movido por la amistad, que lo lleva a pensar y a sentir en José Calvo. Le da un gran abrazo solidario y cariñoso a la familia del profesor Calvo, a Felipe y a Maria Pina, sus amigos tan íntimos. Gostaria de saudar também a Rede Brasileira de Direito e Literatura, de onde eu pertenço e da qual eu falo também, porque a presença de Calvo no Brasil, a Casa Brasileira de José Calvo é a Rede Brasileira de Direito e Literatura. A sua obra extraordinária e exemplar é muito viva entre nós e faz parte de um vasto diálogo travado com todos os brasileiros e brasileiras que comungam desse campo de pesquisa em direito, arte também e literatura. Eu escolhi esse recorte sobre a obra de Clarice Lispector, com quem pude dialogar em alguns momentos com o professor José Calvo. Ele escreveu um texto sobre a crônica O Mineirinho, que é uma das crônicas da obra de Clarice Lispector, uma escritora brasileira. Eu passei um PowerPoint, se vocês podem apresentar, para que as pessoas conheçam um pouco a imagem de Clarice. La profesora Miriam le da un saludo muy especial a la Red de Derecho y Literatura, a la cual ella pertenece. La obra de José Calvo es muy leída por ellos y en Brasil por todos los brasileños que investigan en el campo del derecho y la literatura. José Calvo escribió un texto sobre Mineirinho, el Minerito, una de las obras de la gran escritora Clarice Lispector. La profesora pide que por favor se proyecte en la pantalla la imagen de Clarice Lispector, la diapositiva que ella envió. Eu imagino que nem todos conheçam, né, a escritora brasileira, e essa é uma oportunidade também para que nesse encontro suscite uma busca, né, entre a gente, uma interlocução entre a literatura latino-americana em especial. Então, a Clarice Lispector, esse ano, é o centenário, completa 100 anos do seu nascimento. É uma obra muito vasta, é uma obra inquietante e é uma representação da escritura feminina brasileira. E José Calvo se interessou por essa escrita porque existe uma marca muito pulsante na narrativa de Clarice Lispector, que é a afetividade, a ideia do pensar-sentir.
La profesora Miriam va a presentar la obra de Clarice Lispector, una de las grandes escritoras brasileñas que tiene una narrativa muy femenina y por la cual se interesó José Calvo, porque en esa narrativa se encontraba de forma intensa el imaginario de la afectividad. Em uma conferência na Universidade de Porto, Áurea, eu não sei se pode apresentar o PowerPoint. Por favor, Edgar, ¿nos colaboras con la presentación en PowerPoint que envió la profesora Miriam? Ya, un minuto. Ya estamos en esse processo. Um minuto, muchas gracias. Okay. Bom, eu minuto. continuo. Eu posso continuar por conta do tempo. Numa conferência na Universidade de Porto, em 2006, José Calvo falou sobre a geometria de um jardim. E ele disse que a cultura jurídica deveria ser trabalhada como a arte do cultivo dos jardins. Essa imagem, ao meu ver, a minha releitura, percorre toda a obra do professor José Calvo. En una conferencia que dio el profesor José Calvo en la Universidad de Porto en 2006, él habló sobre la geometría de un jardín que se esmera en los detalles y recorre los paradigmas de la ciencia jurídica. Sí. Para José Calvo, la cultura jurídica debía ser abordada como el arte de cultivar jardines. Esa imagen de los jardines recorre gran parte de su obra. Sim, a partir dessa ideia dos jardins, se puder voltar à primeira imagem da figura de um pássaro, a primeira imagem do PowerPoint, essa sim, perfeito. Então, esse é um quadro, além de escritora, Clarice Lispector também pintou quadros. Eu escolhi, em relação à imagem, porque a obra de Calvo, como todos nós sabemos, faz uma relação com a arte. Eu escolhi esse quadro, que se chama O Pássaro da Liberdade. Ele está numa figura de um livro chamado Clarice Lispector, Pinturas, do português Carlos Mendes de Souza. É chamado O Pássaro da Liberdade, a figura geométrica desse pássaro azul sobre um fundo branco. Hoje, eu vejo esse fundo branco como esse sentimento de ausência, né, que nós temos, mas é povoado por esse voo narrativista. É um pássaro azul, marcado pela afetividade. Então, a escrita de Clarice Lispector, ela é marcada por esse pintar, escrever e narrar. Además de ser escritora, Clarice Lispector era pintora y José Calvo también se relacionó en su obra con la pintura de Clarice Lispector. Esta pintura está publicada en un libro que se titula Clarice Lispector, Pinturas. El pájaro es sentimiento de ausencia, una ausencia marcada por la afectividad. Sim, pode passar a outra imagem, por favor? A outra imagem, por favor. Sim, essa é a Clarice Lispector, né? E a escritura, o que aproxima a narrativa da teoria narrativista com a teoria, com a escritura de Clarice, é essa percepção detalhista do narrar, um olhar profundo, inquietante sobre a dimensão humana e sobre a dimensão feminina. E uma das categorias com o direito seria a liberdade. Então, esse olhar sobre a vida de Clarice, em que Clarice narra as relações conflituosas, as relações da vida humana, é um olhar que faz também um passeio dentro da intersubjetividade, dentro das percepções sobre a liberdade. E ao fazermos uma ponte com a teoria narrativista do direito, nós podemos imaginar também que essa liberdade intersubjetiva marca a imagem e a ideia da justiça, como esse pássaro que sobrevoa esse céu humano. En la escritura de Clarice Lispector hay una mirada sobre la dimensión humana y la dimensión femenina.
Hay una mirada a esas relaciones conflictivas de la vida humana. Clarice Lispector da un paseo por la intersubjetividad. Se hace un puente así entre la teoría narrativa del derecho, la libertad y la justicia. José Calvo, em um dos seus textos sobre a justiça, ele fala de um salmo, em que ele diz que a justiça vai ser olhada a partir dos céus, assim como um pássaro da liberdade, que olha a essência da justiça. Esse abrigo imaginário redesenha as relações necessárias para a democracia, que são liberdade, afetividade e justiça. José Calvo, en uno de sus textos sobre la justicia, tiene un párrafo en el cual dice que la justicia mirará desde los cielos, así como un pájaro, el pájaro de la libertad mira la justicia, ese abrigo imaginario dibuja las relaciones necesarias para la libertad y la democracia, la dimensión de la afectividad y de la justicia. Esse é um outro livro chamado Água Viva, que fala também da perspectiva da escritura, do escrever, do narrar e contar histórias, e também do pintar e escrever. E fala de uma expressão clariciana, que é o instante já, quer dizer, viver o tempo do instante dentro dessa liberdade humana. E nisso está o núcleo do pensar-sentir, a afetividade, o de estar afetado pelo outro. En este libro de Clarice Lispector, Agua Viva, se repite esa perspectiva de la escribir, pintar. Es en este instante que se lleva a la dimensión con el sistema de justicia. Se da una profunda comprensión de la condición humana. Pode passar, por favor, Isso. Esse texto, Sair ao Outro, Afetividade e Justiça em Mineirinho, de Clarice Lispector, foi o texto apresentado por José Calvo Gonçalves no Colóquio Internacional de Direito e Literatura. E ao trazer esse olhar sobre a literatura brasileira, ele percorre essas visões com esse passeio sobre um jardim geométrico, esses traços imaginários da liberdade jurídico-afetiva. En este libro, en este texto Afectividad y Justicia, que fue presentado por José Calvo en Congreso de Derecho y Literatura, se habla de la libertad jurídica afectiva. Nesse ponto, construímos um diálogo sobre a parte literária da filosofia jurídica, inscrita de forma também musical, porque vem de uma experiência profunda e musical. Eu faço um parênteses em relação a essa sonoridade do português e da música brasileira, que agora não vou ter tempo de me aprofundar. Mas esse caráter da afetividade sonoro na escuta do outro integra a experiência ontológica da natureza jusliterária. Aquí se construyen diálogos con la parte literaria de la filosofía jurídica en forma compuesta en el sentido musical del término, porque la experiencia profunda y musical integra la experiencia de la naturaleza jusliteraria. Y aquí hace una alusión a la sonoridad del portugués, de la lengua portuguesa y de la música brasileña, una afectividad sonora que escucha al otro, que se basa en la escucha del otro, que es parte de la naturaleza jusliteraria. Desse modo, ler é também percorrer a voz do outro, encontrando a sua própria sonoridade. De ese modo, leer es también recorrer la voz del otro, encontrando su propia sonoridad. Assim, afetividade e narratividade fazem parte da cultura literária do direito, desse fértil jardim. Desloca-se para o campo da epistemologia jurídica
para poder dar conta e enfrentar as condições distópicas entre poder e liberdade, configurando assim noções para um espaço democrático, esse lugar da experiência concreta da cidadania dimensionados a partir da cultura literária do direito. Así, la afectividad y la narratividad hacen parte de la cultura literaria del derecho, de ese fértil jardín. Se trasladan al campo de la epistemología jurídica para poder dar cuenta de las condiciones distópicas que existen entre el poder y la libertad y enfrentarlas, configurando así nociones de un espacio democrático. Es el lugar de la experiencia concreta de la ciudadanía dimensionado a partir de la cultura literaria del derecho. Essa crônica, o Mineirinho, trata da violação de direitos humanos. Quem quiser conhecer pode acessar a Revista Internacional de Direito e Literatura da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Esta crónica del Mineritos trata sobre la violación de los derechos humanos. Quien quiera conocerla puede acceder a la Revista Internacional de la Red de Derecho y Literatura. Pois bem, essa é a experiência jusliterária afetiva, a experiência de atravessar, contemplando o admirável jardim em que literatura e direito se entrelaçam de modo particular, o imaginário jardim da diferença e da afetividade presente na obra magistral de José Calvo González. Esa es la experiencia jusliteraria, la experiencia de atravesar contemplando el admirable jardín en el que la literatura y el derecho se entrelazan de modo particular. El imaginario jardín de la diferencia y de la afectividad, presente en la obra magistral de José Calvo. Este jardim também lembra os sentidos míticos, algo que brota, entre parênteses, as palavras de Clarice Lispector, algo que brota no interior da terra, no subsolo do mundo, esse interior humano, do pensar e do sentir. Assim, o poético estaria junto à juridicidade, pois ambos percorrem uma prática social criativa. Este jardín que recuerda los sentidos míticos, algo que brota como del, entre comillas, interior de la tierra, en el subsuelo del mundo, de acuerdo en palabras de Clarice Lispector, al interior humano del pensar, sentir. Nada mais integrador que a música e também a obra que Calvo tanto admirou no Brasil, Oscar Niemeyer, a arquitetura brasileira, quando pensa a condição humana numa esfera coletiva, integrada com a natureza. Na arte, ao exercício da liberdade fundamental, e na arte literária, aquele de ter a palavra. Nada más integrado que la música brasileña, integrada a la arquitectura. El arquitecto Oscar Niemeyer integra la arquitectura a la naturaleza. O professor José Calvo Gonçalves relembra também, em muitas ocasiões, Maria Zambrano, que fala com que a ordem da sociedade democrática está muito próxima a essa ordem musical, porque é uma ordem que harmoniza as diferenças. José Calvo González recuerda a María Zambrano cuando dice: el orden de una sociedad democrática está más cerca del orden musical, del orden que armoniza las diferencias. Esse livro de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, foi um livro escrito na época da ditadura militar brasileira. É um livro que trata do pathos, da dor, da dimensão profunda da condição humana. Esta obra de Clarice Lispector, La Pasión según GH, fue escrita durante la dictadura militar brasileña y trata del pathos, del dolor, de la miseria humana. O discurso jurídico impõe, atualmente, ritmos de alteridade, compreender, ir além das palavras e do sistema normativo, mas sabendo o que a palavra nos liga e o que a palavra nos separa, como diz o crítico literário Benedito Nunes.
El discurso jurídico impone ritmos de alteridad, comprender, ir más allá del silencio de la palabra, del silencio normativo de la palabra, sabiendo en qué nos une la palabra y en qué nos separa, de acuerdo con Benedicto Nunes. Então, Clarice Lispector nos traz uma compreensão transgressora, porque ela diz que entender, compreender, desorganiza. Desorganiza porque subverte uma ordem pré-estabelecida, reestruturando os sentidos para vivenciarmos uma experiência de liberdade. Clarice Lispector nos hace entender, nos lleva a decir que comprender, entender es una experiencia transgresora, porque el entender nos desorganiza, en el sentido de que subvierte un orden preestablecido, reestructurando los sentidos para vivenciar una experiencia de la libertad. Essa é uma experiência jusliterária marcada pela consciência cultural coletiva e a consciência de sermos ouvintes da sociedade, enquanto intérpretes do direito. Esta sensibilidad es una experiencia cultural colectiva que nos toca a todos, que somos intérpretes culturales del derecho. Uma consciência jusliterária que humaniza o direito, a formação jurídica, e que vive a partir de uma tensão desejante que imaginariamente preexiste no discurso literário dos direitos humanos. Es una tensión deseante que imaginariamente preexiste en el discurso literario de los derechos humanos, una conciencia jusliteraria que humaniza el derecho, una conciencia cultural y colectiva. Lispector tenta, a partir de suas personagens, dessas obras, são algumas obras que eu trago para vocês, e aqui indico A Água Viva, A Paixão segundo GH. Ela tenta, a partir de suas personagens e da pintura do pássaro azul, recuperar a narrativa fática do voo, provocando novas imagens da justiça. A partir de algunas obras que yo les traigo de Clarice Lispector, Agua Viva, La Pasión según GH y la pintura del pájaro azul, busco recuperar la narrativa fáctica del vuelo, provocando nuevas imágenes de la justicia. Assim, esse livro, publicado no Brasil, que teve a tradução do grande amigo do professor José Calvo, o professor André Caran Trindade, assim como o professor Lênio, dialogaram muito com ele no Brasil, aponta para essa narratividade, esse jardim da justiça. É, sem dúvida, para nós, um jardim narrativista. En este libro publicado en Brasil, con ayuda de André Trinidad, José Calvo y el profesor Trinidad dialogaron mucho sobre esta cuestión de la justicia. Bom, es un jardín narrativista, ¿cierto? Como nós vemos, sim, jardim narrativista. Para finalizar, eu gostaria de dizer que nesse jardim narrativista, que hoje mora no céu e nos nossos corações, na memória do inesquecível pensador e, sobretudo, amigo querido José Calvo Gonçalves. É um jardim de pertencimento. José Calvo pertence a Sevilha, a Málaga, a Europa, ao Brasil, à Colômbia, à América Latina, ao Peru, à Argentina, e a todos os lugares em que ele alçou esse voo narrativista, porque ele fez desses lugares discípulos, amigos, um lugar da afetividade. E assim eu encerro as minhas breves considerações. Muitíssimas graças por esse momento inesquecível.
En ese jardín narrativista que hizo el pensador y amigo querido José Calvo González, él hizo jardines de pertenencia, porque José Calvo González pertenecía a Sevilla, a Málaga, a Brasil, a Colombia, a Uruguay, a Perú, a América Latina, Argentina, y a todos los lugares en los cuales alzó su vuelo narrativista. Hizo de esos lugares un lugar de amigos, de discípulos, el lugar de la afectividad. Muchísimas gracias por este espacio, dice la profesora. Muchísimas gracias, Aura. Un placer. Muchísimas gracias, profesora. Una pequeña pregunta quizás para aprovechar su comentario final. Cuando se refería a la obra o en tu caso a la palabra cielo, ¿sí? ¿Es una traducción propiamente literal? Es decir, ¿se tiene que entender tal cual en su significado que conocemos nosotros? ¿O es que hay una interpretación de pronto literaria, jurídica, que nos tenemos que quedar con esa palabra, cielo? É uma dimensão simbólica, né? Como quase tudo que liga a literatura contemporânea brasileira e o pensamento narrativista do professor José Calvo. Então, o céu é uma relação, e céu e terra é uma relação de distanciamento e aproximação. E a palavra é o que une esse ambiente em que a palavra céu pode ser construída. Hoje, por exemplo, aqui nessa nossa união em termos, não há distância que nos separe, é o nosso céu, a memória.